Então, vocês devem estar loucos para saber o que é mimimi, né? Dá para ter alguma ideia, assim, só de falar menos mimimi e mais passou assim? Dá para ter uma ideia do que seria isso? Quem se arrisca? Menos melindre. Menos melindre? Por aí. Lamentações. Hã? Lamentações. Lamentações, o que mais? Hã? Coisas sem importância. Então, o caminho é esse, tá? Porque a tendência que o ser humano tem é ficar, o que a gente chama de reminiscências, né? Ficar pensando no lado negativo das coisas, né? Então, quando a gente às vezes fala, às vezes com um amigo, com um parente, né? E diz assim, para de mimimi, né? Quando a pessoa fica reclamando o tempo inteiro, fica sempre olhando o lado obscuro, o lado negativo, e muitas vezes o lado positivo está ali na nossa frente e a gente não consegue enxergar porque fica focado no lado ruim. A senhora balançou a cabeça assim, fez assim, né? Conhece gente assim? Minha filha. Sua filha é assim? Né? A gente sempre tem algum parente ou algum amigo, algum conhecido, né? Alguém dos nossos círculos que age dessa forma, né? Então, assim, trouxe alguns slides para a gente pensar. A gente precisa parar com essa mania de colocar os problemas em uma mala e sair carregando por aí como se fossem essenciais. Não são. Aliás, tudo que nos faz mal é completamente descartável. Então, por isso é que a gente chama uma pessoa de mala sem alça. Porque é aquela pessoa que está o tempo todo reclamando de tudo, está o tempo todo se queixando, nada está bom. Se a porta está sol, reclama. Se a porta está chovendo, reclama. Se está calor, reclama. Se está frio, reclama. Então, realmente fica difícil, né? De conviver com uma pessoa assim. Então, por isso colocar... E aí ela coloca os problemas numa mala e para todo lugar que ela vai, ela leva os problemas. Então, às vezes você está assim numa confraternização, num lugar bem bacana e tal, não sei o quê, e a pessoa começa a falar de problema e começa a reclamar da vida. Por isso, levar essa mala aí junto, né? Aqui a gente não tem internet, né? Não, porque aqui eu tinha feito na apresentação, quem é um pouquinho mais velho lembra de um desenho que tinha um personagem que falava ó vida, ó céus, ó azar, né? Então eu tinha um post do YouTube, mas como a gente não consegue passar... Exatamente. E aí, então, assim, eu não me lembro exatamente qual, eu acho que era o Zé Colmeia, não Zé Colmeia. Não, era. Isso. E aí tinha aquele personagem que era um chatinho, que até uma coisinha assim na dublagem, e ele o tempo todo, isso não vai dar certo, vai ser ruim. Aí você fala, não, melhor ir por ali, porque esse caminho... Entendeu? Então aquela pessoa que está sempre colocando tudo para baixo. Aí, que pena que a gente não consegue ver, mas era legal só para a gente ter uma ideia. Aí a minha pergunta é, você conhece ou é uma pessoa chata? Quem se considera uma pessoa chata? Eu também sou, às vezes. Gente, deve ter mais gente. Pode levantar o dedo. Todas as vezes? Tem gente que é chato o tempo todo, né? Tem gente que é chato às vezes. Ela fez o marido levantar. Ele é chato, Ele é chato? Por que ele é chato, hein? Reclama de tudo, né? Reclama se está sujo, reclama se tem água, reclama se não tem, reclama se o dia não tem água. Se a luz está acesa, reclama. Se está sem luz, também reclama. Como é seu nome? Álvares. Álvares. E Álvares, então o pessoal é tão unânime. Chato. E aí, o que vocês fazem com a chatice dele? O médico recomendou para vocês deixar ele. Né? Deixar ele, para ele não aborrecê-lo? Para não aborrecê-lo. Aí ele se aproveita disso aí. Porque tem isso, né? Aquela pessoa que reclama de tudo, que é chato, não sei o quê, então o outro fica assim, não, melhor não falar nada com ele, para não aborrecer, e aí a pessoa se aproveita e então eu posso fazer o que eu quiser, também que ninguém vai reclamar, e fica nesse jogo, né? Mas, em geral, todos nós temos uma chatice. Aí a gente pensa assim, por que falar uma pessoa chata? Vem do próprio carrapato chato, né? E que, não sei se alguém aqui já alguma vez
pegou chato, mas é chato pra caramba, né? Então, assim, por isso é uma pessoa chata, aquela pessoa que está ali, né, de alguma forma, mesmo que ela não esteja presente fisicamente, ela acaba estando presente ali porque a pessoa já lembra, fulano, né? Então é uma presença constante da chatice, né? Pode ser física ou, né, emocional também, tá? Então, o que é uma pessoa chata? Popularmente é designado por chato a pessoa ou coisa que seja inconveniente, impertinente, aborrecida, maçante. Quando o indivíduo é extremamente chato, é comum usar a expressão chato de galochas para o definir, né? Então acho que é um termo mais antigo também, fala, esse cara é chato de galocha, né? Porque aí galocha faz a gente andar um pouco mais pesado, né? Então aquele cara que é mala mesmo, é chato mesmo, né? Então é um chato de galocha. Ele é chato de galocha? É, né? Queimaram aí, Álvaro. Olha, aí assim, algumas coisas para ilustrar o chato. Quando uma pessoa chata vem falar comigo, eu acabo dormindo mentalmente para poder suportá-la. É uma técnica. É uma técnica. Então, isso aí também vai ajudar as pessoas a lidarem com o chato, tá? Então, assim, você está lá parado, você dá uma dormida mental, né? Mas dá uma controlada no olho para não cair e a pessoa não sabe, tá? Então, você dorme mentalmente, tá? O ideal seria ter um aplicativo que eliminasse gente chata da minha vida. Então, assim, chegou gente chata, apertou o aplicativo, a pessoa subiu. Né? Seria o ideal, né? Mas infelizmente a gente não tem. Eu não sou chato o tempo todo, tem horas que eu durmo. Né? Então, assim, a melhor coisa que bom, fulano está dormindo, graças a Deus, vai parar de encher o meu saco, vai parar de reclamar. Mas pior você não sabe, ele dorme pouco. Então você só tem sossego dele durante 4 horas. 4 horas. Tá difícil. Não, mas você já está aposentado? Como é que é? Há 20 anos. Nós estamos há 20 anos, você é mais chato ainda. Dorme, tem tudo. Essa luz tem muito pra ele. Mas em contrapartida, ela dorme muito. É a técnica. Vocês estão casados há quanto tempo? Foi 21 anos. Quer dizer, então só durante 1 ano que ele trabalhou, o resto... Só o resto foi em casa. Aí você pegou ele aposentado. Então você casou já direto com ele 24 horas do teu lado. Ou é intenso, A hein? técnica agora, ele dorme pouco, dorme muito. Entendi. Então, assim, quase Aí vai dar 24 uma horas compensada. eu fico dar uma compensada. Entendi. Mas então o ideal seria que ele dormisse, fosse o contrário, ele dormisse muito e você ficasse acordado. Vamos outro aqui. Finge concordar com as pessoas chatas só para elas calarem a boca. Porque a melhor técnica que tem, gente, de uma pessoa que gosta de discutir, de reclamar, de falar, é você concordar. Realmente você tem razão. Porque se você ficar retrucando, essa pessoa não para. Porque o que ela quer é isso. Né? Ela quer que você retruque e ela fique lá falando, não, mas né? E aí chega, cansa, dá um desgaste, você fala assim, é verdade, acho que você tem razão mesmo. Acabou. Né? A melhor coisa que tem é você dar razão para o chato, né? Para aquela pessoa que se acha dona da verdade. Né? Você concordou, já eliminou aí. Chato é aquele que explica tudo tintim por tintim e depois ainda entra em detalhes. Isso aí foi o Milor Fernandes, né, que é um autor brasileiro, né, que ele falou, então aquele que explica tudo tintim por tintim. Tinha até um personagem, né, na Praça da Alegria, né, Praça Nossa, que era aquele que falava nos mínimos detalhes. Né? É uma pessoa chata, porque você tá bom, tá, e aí, evolui, né? Vamos lá, objetiva, né? Fica cansativo. Né? É característica do chato que ele é a última pessoa a saber disso. O Álvaro já sabe, porque vocês todos já falaram. Né? Mas você se acha chato? Fala a verdade pra gente. Você acha que você é uma pessoa chata? Eu acho que não, mas ele sabe. Pra você, o que seria uma pessoa chata, por exemplo? Uma pessoa chata. Você diria, fulano é chato. Eu acho que a partir do momento que você... a questão de ser chato é porque é corretivo. Você vê uma coisa errada todo dia e você repete aquilo todo dia, toda hora, todo momento,
para eles isso Aí você chatice. fala e a pessoa repete, faz Faz igualzinho. igual. Vocês são filhos. Ela é Não, filha ela é e filho, namorada. ele é namorado. É assim mesmo? Você repete? Ele fala com você, você repete a mesma coisa? Não? Entendi. Mas realmente aborrece mesmo, se você ficar repetindo todo dia a mesma coisa, né? É porque a pessoa faz a mesma coisa. Aí às vezes acontece isso, então eu vou fazer com você que ele vai reclamar mesmo, né? E tal. Então tem que ter um jogo de cintura aí, Você né? observa, você está num lugar, você está num cômodo da casa, aí você acende uma luz. Ou então, de manhã cedo, de manhã essa hora, você vai ao banheiro para fazer higiene, para tomar banho. Há necessidade de acender luz? Uma casa, claro, não tem. Aí eu vejo, a luz está acesa, aí vou lá de livro. Aí vem para a cozinha, ela vem para a cozinha para fazer comida, Aí acende a luz da A cozinha. minha mãe, quando a gente era pequeno, ela falava assim, eu não sou sócia da Light, não. E aí, ó, pode ligar a luz que eu não sou sócia da Light. Tem que ver que ele não apagou aquela luz ali, ó. Sim. Essa tá em cima dele, a luz. Ele é. Então, existem vários tipos de chato. Aí você pode se identificar aí, Álvares, qual chato você vai se encaixar. Então, são 6 tipos de chato. Aí vocês se identificam se vocês são esses ou se vocês conhecem alguém. Aí a senhora pode pensar a sua filha também, né? Se encaixa em algum tipo de chato. Ó, tem aquele chato desagradável, que é aquele que faz sempre comentários antipáticos, do tipo, repara na pele ressecada da pessoa. Nossa, está com a pele ressecada. Né? No cabelo sem brilho, tá, você dá um trato nesse cabelo. Hein? Nos quilos a mais, sempre fala alto e sem senso de descrição. Então é aquela pessoa inconveniente mesmo. A gente sempre conhece alguém assim. Né? Então esse é o que chama chato desagradável. Né? O chato inconveniente pergunta sobre questões de saúde ou sobre um problema particular porque quer se sentir íntimo, quer mostrar que tem determinada informação sobre o outro. Então aquele que tem intimidade, acha que tem intimidade demais com você, né? E vai sempre querer te dar um conselho, saber alguma coisa da sua vida, tá? Para poder se sentir mais íntimo ainda. O chato agressivo é aquele que chega desqualificando, né? Fala assim, não é brincadeira, né? As suas roupas, as suas opiniões ou qualquer outra característica alheia. Diferente do chato desagradável, esse tipo faz comentários mais ofensivos, por exemplo. Então, já abandonou aquela sua ideia idiota de abrir uma loja? Né? E aí, você falou que começou o regime, estou vendo, está comendo mais, está mais gordo que antes. Né? Então, assim, é aquele chato agressivo, a gente também conhece. Né? O chato simpático, aí dá uma disfarçada na chatice, né? Que é aquele que está sempre sorrindo e concorda com tudo, repete o que já foi dito, pois pensa que assim será aceito por determinado grupo. Então, é aquele meio Maria vai com as outras, que não tem opinião própria. Né? Acho que alguém aí conhece gente assim, o pessoal viu, né? Ou então se identificou também. Né? Então, aquele que está sempre querendo agradar o outro, concordando com tudo. Você fala que uma coisa é boa, ele concorda. Você fala que uma coisa é ruim, ele concorda. Tá? Então, aquele chato simpático. Às vezes até mais chato do que os outros. Né? O chato insistente, que é o que faz sempre as mesmas perguntas, sugere sempre as mesmas coisas e faz questão de reavivar um determinado assunto. Esse tipo gosta de continuar insistindo na minha opinião, que normalmente é contrária à sua. Tá? Então ele fica lá, batendo sempre na mesma tecla, falando sempre as mesmas coisas, né? Talvez apaga a luz, não sei o que, né? E o chato sabe tudo, que é aquele que costuma dizer o que você tem que fazer. Né? Tipo, você tem que mudar de emprego, você tem que namorar, você tem que ir ao meu dentista, você tem que mudar o seu jeito de se vestir. É aquele que se mete na vida do outro, né? E fica meio que autoritário determinando aquilo que o outro tem que fazer. Tá? Então, já deu para vocês perceberem aí quais são os 6 tipos de chatos. Né? E aí, se identifiquem, né? Ou identifiquem alguém. Né? Então, você se torna uma pessoa chata quando você quer ser sempre o centro das atenções. Tem gente que quer, né? Sempre chamar a atenção. Quer aparecer. Né? Elege um assunto, fala nele o tempo todo, tipo fim do namoro, política, religião, dieta, futebol, trabalho. Interrompe frequentemente o que estão falando com comentários inapropriados, com risadas fora de hora ou mudando o rumo da conversa. Fala o tempo todo e explica tudo com detalhes, sem dar chance para o diálogo.
faz críticas a tudo, nada está bom, só reclama da vida e das pessoas, se acha o dono da verdade, o senhor absoluto do certo e do errado, acaba sempre julgando o outro, porque ele não olha para si mesmo, então julga o outro, né? Está sempre de baixo astral, por isso, ó vida, ó céus, ó azar, né? A senhora até respirou profundamente aí. Já está, estou descrevendo a sua filha, é isso? Tenta convencer os outros a todo custo do seu ponto de vista a respeito de um tema. Então, normalmente, as pessoas que são, a gente pode também estar chato num determinado momento da nossa vida, que a gente está olhando para tudo e não vê muita perspectiva, e aí fica um pouco chato mesmo, né? Está passando por uma determinada dificuldade, alguma coisa assim, e aí fica chato, né? Mas às vezes não sabe, então é importante às vezes chegar a pessoa e falar, cara, olha só, olha, você está tão chato, você reparou? Você reclama de tudo, nada está bom para você, né? Você vê qualquer assunto que a gente traz, sobre qualquer tema, você vem e fala de um problema. Então, essa pessoa, né, que fica com esse mimimi o tempo todo, como a gente chama, ela muitas vezes não percebe. Então é importante chegar e sinalizar para ela, né? Você já reparou isso? Às vezes a pessoa fala, pois é, as pessoas estão estranhas comigo, estão se afastando de mim. E não percebe isso, né? Tem momentos que a gente mesmo diz pra gente assim, pô, eu não estou me aguentando. Não tem? Nossa, eu mesmo não estou me aguentando. Então, esse momento, às vezes, quando a gente percebe que a gente não está se aguentando, talvez já passaram vários estágios aí até chegar nesse momento. E aí a coisa foi indo, e a gente não percebeu. E aí as pessoas realmente ficam de saco cheio e vão se afastando, né? Então, assim, é importante aprender a sinalizar para o outro, mas também de uma maneira amorosa, não precisa ser de uma maneira agressiva. Tá? Pô, cara, toca, né? É chato, né? Percebe isso, né? E aí, se a pessoa está se sentindo assim, também falar para o outro, né? Olha só, quando eu estiver chato, me dá um toque, me sinaliza, né? Porque eu não gosto também de ficar assim, acho que eu importuno as pessoas, né? A senhora queria perguntar alguma coisa? Eu fico muda, só escutando. Só escuta? Fala, mas por dentro Jesus tem fica se remoendo, né? Também às vezes nessas situações é muito difícil a pessoa ouvir. E às vezes é melhor. Pois é, aí a gente tem que usar o bom senso, tá? Então assim, como é seu nome? Arilda. Arinda. Tá. Que nem a dona Arinda falou, ela se afasta, né? Por quê? Às vezes pode acontecer de, se você for tentar falar alguma coisa, a pessoa não receber bem e aí piorar a situação. Então é importante a gente ter um bom senso. É melhor não falar nada agora, numa outra oportunidade, que, né, estiver mais tranquila, a pessoa estiver mais tranquila e tal, aí eu chego e falo, né? Mas também não dá para ficar guardando o tempo inteiro. Porque senão quem... Eu venho me descarregar todo semana aqui. Aqui, né? Aí dá uma... Verdade, é uma boa opção também. Aí chega lá bem energizada, né? E aí faz um bloqueio ali da energia. Ela mora com a senhora? Não, mora em Guapa. Ela liga para encher o saco com o telefone? 3, 4 horas no telefone. E a senhora, por que a senhora fala? Não posso falar agora. Às vezes eu atendo, eu falei, não. Mas tem que, olha só, telefone não pode a gente falar não, tá? Depois você me liga, a gente fala depois. Ela vira um bicho. É mesmo, né? Bexiga, tudo. Mas às vezes ela vem visitar a senhora. Ela fica na sua casa? É difícil ela vir. E a senhora costuma ir lá ou não? Eu estou deixando de ir. Não aguentava. Fui no Natal, no Ano Novo. É isso que acontece, a gente se afasta de pessoas assim, porque é uma energia pesada também. Trazendo enfermidade. Pois é, mas é por isso que a senhora vai guardando, e aí chega uma hora que ninguém aguenta, né? Aí sai essas coisas no meu corpo. Pois é.
É o que a gente chama de somatização. Né? Então, se a cabeça não está legal, reflete no corpo. Né? Vou no médico. Então, para poder identificar ali, né? E até você com você mesmo. Mas quando você chega na roda de amigos, para no ar um silêncio constrangedor, e chegou fulano, né? As pessoas dão frequentes desculpas para desligar o telefone. A senhora não dá, né? Deveria começar a dar para ela se tocar. Você não é mais convidado para todos os programas com amigos. Quando você procura as pessoas, elas estão sempre ocupadas para lhe dar atenção. E não posso falar com você agora não, tá? Você ouve comentários tipo, Chico, lá vem ela, ou lá vem ele. Né? Ao brincar com você, as pessoas imitam as suas frases prediletas, né? Tipo, implicando mesmo com você. E aí a pergunta, né? Chatice tem cura? Se a pessoa quiser, ela tem cura. Se a pessoa quiser. Se a pessoa quiser? Eu? Mas se a pessoa não percebe que ela é chata, como é que ela pode melhorar? Não pode ser. Oi? Exatamente. Se ela tem cura, na verdade, chatice não é uma doença. Às vezes a pessoa, é o que a gente fala, porque na verdade, se a gente for pensar bem, o termo chato, né, quer dizer muita coisa. Ela reclamava dela ser sozinha. Aí chegou a minha neta lá de Miami, aí eu falei para a minha neta, vó, paga muito caro aluguel no Niterói. Falei, vai morar com a sua tia, ela tem uma cobertura lá enorme, será que é? Ela vai aceitar, vai gostar, que ela reclama sozinha, não tem amigo, não tem ninguém. Aí ela foi, meu Deus, só Deus sabe o que eu passo. Ela toda hora no telefone reclamando da minha neta. Falei, poxa, queria uma pessoa para ficar com você. E agora reclama. Sua sobrinha aí, que tanto cuidado. Mas é isso. É aquela... E reclama do gato que ela levou, reclama de tudo. Só reclama. Então essa coisa do mimimi é isso, é aquela pessoa que nunca está satisfeita com nada. Né? Hoje em dia, como a gente tem as redes sociais, né? O Facebook, que é muito usado, tem gente que usa o Facebook para reclamar de coisas. Né? É só reclamando, só colocando coisa ruim, usa o Facebook como se fosse um terapeuta. Né? E aí ela tem a necessidade que as pessoas curtam e comentem alguma coisa e tal. Eu acho, assim, por exemplo, eu tenho Facebook. Eu no Facebook só coloco coisa boa, palhaçada, engraçada, coloco muita coisa de animal, né? Faço campanha de adoção e tal, de resgate, essas coisas assim. Agora, às vezes eu vejo a pessoa e aí tem horas que me incomoda, que aí eu chego, vou lá em inbox, eu falo assim, cara, não fica expondo a sua vida dessa forma no Face, não. Né? Então isso incomoda, porque aí as pessoas, quando veem o nome daquela outra, ela já passa direto. Nem olha o que ela postou, que é sempre coisa pesada, chata, negativa. Aí você olha, então, a gente já vê tanto. Eu, por exemplo, nem leio, nem vejo mais jornal, porque só tem desgraça. Então, assim, se no momento que eu estou lá me divertindo, né, no lazer, pego o Facebook e quero ver coisa engraçada e tal, assim, que você olha, que você acha, né, eu tenho uma amiga que ela só posta coisa engraçada, assim, ela é muito espirituosa, então às vezes antes estou indo para o trabalho, assim, parei no sinal, aí eu olhei no carro, aí parei, olhei e tal, e aí ela bota um bom dia com uma frase super espirituosa, você acorda bem, você já passa o teu dia bem, aí você vê em seguida lá um post de uma pessoa reclamando de tudo, aí você já fala, pô, você leva essa energia, né? Então a pessoa do mimimi, né, ela quer que todo mundo sinta exatamente o que ela está sentindo da forma como ela está sentindo. Ao invés dela querer, de alguma forma, justamente fazer o contrário, absorver a energia boa do outro, mas não de sugar, é diferente, porque essa pessoa do mimimi, ela quer sugar a energia do outro. É diferente de você querer absorver. Então, pô, se eu não estou me sentindo muito legal, estou com a minha energia baixa e tal, eu vou querer estar perto de pessoas alto astral, né? Para eu poder recarregar minhas energias. Mas essa pessoa, ela faz isso, ela suga a energia do outro, aí o outro também fica com a energia ruim. É diferente. Então, por isso que a gente precisa se proteger, né, um pouco. Né?
Então, assim, chatice não é doença, né? É um estado que pode ser permanente ou pode ser provisório, tá? Mas tem cura. Então, assim, a pessoa precisa primeiro saber que ela é chata, entender a chatice dela, e aí, assim, a gente só sabe alguma coisa, muitas vezes, através do outro, né? Quando eu não consigo perceber, quando o outro, se todo mundo me fala que tem alguma coisa errada comigo, então deve ter. Ou será que está todo mundo errado e só eu que estou certo? Né? Então, assim, se essa pessoa é sinalizada o tempo todo, cara, para de reclamar, para disso, para daquilo, deixa de ser chato, então é porque tem alguma coisa realmente errada com ela. Então, assim, a chatice tem cura, sim. Né? A gente tem que pensar algumas coisas aí dentro disso, o que pode fazer com que uma pessoa melhore a sua energia, né? Então, isso é o que eu falei, né? Se ela desconhece isso, fica mais difícil a mudança, né? Então, ela primeiro precisa disso, né? Às vezes acontece uma pessoa ser muito insegura e ela não conseguir ver o colorido da vida. A pessoa que é muito insegura, ela vai estar sempre achando que o outro é melhor do que ela, né? E aí, muitas vezes, ela tem um comportamento justamente contrário a isso. Quando a gente vê uma pessoa muito autoritária, agressiva, que reclama o tempo inteiro, né? A gente pode olhar que a base disso pode ser uma grande insegurança dessa pessoa. Então, tem pessoas que às vezes são inseguras e aí têm um comportamento mais passivo em relação ao outro, e tem pessoas que são inseguras, mas aí para esconder a insegurança tem um comportamento mais agressivo, mais autoritário, também para esconder essa insegurança, né? Então, ó, por trás de um chato existe uma pessoa que tem dificuldade de olhar para si mesma e ser autocrítica. Também pode ser gente que está passando por um período difícil ou foi aos poucos cristalizando esse seu jeito como uma forma de defesa. Uma pessoa raivosa, por exemplo, as pessoas ficam com medo dela, né? Uma pessoa que é raivosa, ela faz com que as pessoas tenham medo. As pessoas ficam com medo de chegar até ela porque nunca sabem qual pode ser a reação, tá? Então, o chato pode cristalizar essa forma de agir, né? Eu trouxe essa frase do Cazuza em que ele diz o seguinte: acho muito chato você chegar a um lugar e ficar ouvindo as pessoas falarem mal da vida. Pô, vai a um analista então. A gente ganha para isso, né? Para tentar ajudar as pessoas a se entenderem e a melhorarem os seus comportamentos. Às vezes acontece do paciente chegar e dizer assim: ai, sempre fala a mesma coisa. Aí eu falo: às vezes, né, já tem várias sessões que você fala a mesma coisa. Se você não consegue sair desse movimento, da lamúria, da lamentação, de achar que está tudo errado, qual é a sua parte nisso? Então a gente tem um problema, a gente precisa buscar soluções e não mais problema. E muitas vezes a gente faz isso, né? A gente tem um problema e a gente aumenta o problema. Eu trabalho numa clínica psiquiátrica em Botafogo e tem uma das diretoras, assim, ela é muito objetiva, né, e tal. Então, às vezes a gente está em reunião de equipe, né, discutindo casos clínicos ou reunião administrativa mesmo, e ela fala: gente, olha só, eu trouxe um problema. Vocês estão trazendo mais problema, eu quero que vocês me deem uma solução. Por quê? Se a gente fica buscando sempre mais problema em cima daquele problema, a gente não soluciona nada nunca. Então tá, qual é praticamente o que a gente pode fazer, né? Então, se uma pessoa está mal, busca ajuda. Aí pode ser um analista, né? Pode ser aqui, por exemplo, né? Pode ser, né, alguém que vai te entender. Se você vai buscar, e muitas vezes a gente quer buscar ajuda de um parente, de um amigo, e às vezes a pessoa pode não ajudar a gente, né? Ajuda a gente pede, mas nem sempre a gente recebe de quem a gente pede, né? Então muitas vezes é necessário buscar ajuda num lugar específico, né? Então, um psicólogo como eu, a gente aprende, a gente buscou isso na vida, né? Ajudar as pessoas, entender, né? Mostrar: olha, percebe esse teu comportamento,
olha como é que você está agindo, olha como é que as pessoas te veem, né? Como é que você se vê. É diferente da forma que as pessoas te veem, e aí vai clareando a mente da pessoa. Agora, se ela não der um passo para frente para poder modificar, aí realmente fica sempre, né, naquele ciclo. Naquele ciclo, que aí tem a ver com aquela outra palestra que eu até falei com a Nelma, que se essa aqui não tivesse, eu faria, que é o triângulo da auto-obsessão. A gente pode até programar mais para frente, de eu fazer aqui também, que vai estar nessa coisa viciosa, né? Do passado, enfim, raiva, ressentimento, medo, né? São sentimentos aí do triângulo da auto-obsessão que a gente pode programar também para vocês entenderem melhor. Então, ser feliz, gente, é um hábito, tá? É hábito ser feliz. A gente pensa na felicidade como uma coisa plena e permanente. Isso não existe. Tá? Não existe. A felicidade é um hábito que a gente cria pra gente. Então, se a gente acorda todo dia e a gente diz assim, eu quero ser feliz hoje no meu dia, com todos os problemas que venham, eu vou ser feliz. Eu tento fazer isso. Tem dias mais, outros dias menos, né? Mas eu acordo, eu aprendi uma coisa na minha vida ao longo da minha experiência profissional e até pessoal, né, de só agradecer. Eu não peço nada. Né? Só vaga, que às vezes eu peço. Às vezes eu falo assim, ai Jesus, por favor, consegue uma vaguinha para mim? Eu consigo. Impressionante. Você consegue uma vaguinha, a minha irmã fala que pede para Nossa Senhora das Vagas. Né? E aí assim, eu sempre consigo, às vezes a pessoa fala, né? Então às vezes eu saio correndo da clínica e vou atender no consultório em Copacabana. Quem conhece Copacabana, ali perto da praça César Delo Correia, ali, que é difícil arrumar vaga, eu sempre consigo. E aí eu falo, caramba, porque eu já saio com a ideia de que eu vou conseguir. Mas eu peço uma forcinha para ele e falo, consegue uma vaguinha para mim lá? Eu consigo. Né? Mas então assim, eu procuro praticar isso. Né? Então eu acordo, né? Aí eu agradeço por ter acordado, falo bom dia para mim mesmo, me olho no espelho, né? Falo com os meus animais ali também, dou bom dia para eles e tal. E aí eu trabalho num lugar que não é um lugar muito simples de trabalhar, né? Porque é uma clínica psiquiátrica. Então a gente pega pessoas que estão muito doentes psicicamente, né? Mas assim, eu acho que se eu encaro dessa forma, eu meio que me blindo e consigo realizar o meu trabalho bacana, né? Eu nunca saio de lá pesado, poderia sair, né? Porque é muito sofrimento. Mas então assim, a gente tem que criar esse hábito, né? Então ajudar essa pessoa do mimimi que só reclama, que está tudo sempre ruim, a entender isso e ela poder criar esse hábito de ser feliz. Né? A Clarice Lispector dizia, as pessoas mais felizes não têm as melhores coisas, elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seu caminho. Então é isso, a gente vive numa cultura do ter, né? Tem que ter o melhor carro, tem que ter um apartamento, tem que ter não sei o que, roupa tal, marca tal. Não, eu tenho que aproveitar aquilo que chega até mim e tentar fazer da melhor maneira possível, né? É diferente. Então, a felicidade deve ser cultivada com pequenas práticas repetidas todos os dias. Então vamos ver alguns itens aí para esse caminho, né? Então, contemplar a vida, gente. Se a gente está passando por um momento difícil na nossa vida, tem alguma razão. Né? Que a gente muitas vezes acho que na maioria até das vezes, a gente não tem uma resposta imediata. E nós, seres humanos, hoje, a gente quer resposta imediata para tudo. E isso traz muito sofrimento. Então, muitas vezes agradecer pelo sofrimento que eu estou passando naquele momento, porque isso vai me ajudar lá na frente a ter um outro olhar, né? Então às vezes a gente passa por um momento, acho que todo mundo aqui já passou por momentos de muita dor, né? E aí quando a gente está vivendo aquilo, parece que não vai ter fim, né? Que não vai acabar nunca. E aí depois que passa você fala, caramba, olha só, eu só tenho esse pensamento hoje, só tenho um direcionamento hoje, só tenho essa postura hoje,
porque eu tirei proveito daquela experiência que eu passei. Então é importante a gente pensar isso. Então, contemplar a vida, fazer bons amigos, pessoas que sejam, que te levantem, né? Claro, gente, a gente tem momentos que a gente está mal, que a gente precisa dar uma força, né? A gente precisa de uma força de alguém, tem um amigo, né? Mas assim, buscar relacionamentos saudáveis, de amizade, afetivos, né? Tentar melhorar os relacionamentos familiares, né? Dentro do sistema familiar, né? Então isso é muito bom também. Então, buscar uma energia. Eu sempre dou o exemplo de uma moça que trabalha na minha casa. Ela mora até aqui perto do Campo Grande, né? Aqui perto, né? Ela leva, sei lá, ela vai de ônibus, pega trem, não sei o que, acho que ela é umas quase 3 horas para chegar na minha casa. Ela está sempre de bom humor. Ela chega na minha casa para fazer faxina às 7 da manhã. Você imagina que horas que ela sai de casa, né? 7 da manhã, ela está abrindo a porta. Talvez seja mais fácil também o trânsito, a locomoção e tal. Ela está sempre de bom humor. E ela tem uma autoestima que é impressionante. Ela não é uma pessoa bonita fisicamente. Ela é magrinha, ela está na faixa dos 50 anos e tal. Mas é magrinha, né, e tal. Se cuida, está sempre arrumadinha, né? E ela se acha linda. Ótimo. Ela tem uma autoestima. Está com um namorado novo agora, né? E o namorado assim meio ciumento. Ela falou, olha só, cara, ciúme não, olha só, eu sou uma gata aqui, entendeu? Legal isso, né? Mas é uma coisa natural. E ela está sempre de bom humor, sempre bem, né? E um dia ela falou para mim, Marcelo, se eu for pensar na minha vida, ela tem um irmão que é especial, né? Ela cuida da mãe e tal. E ela não pôde estudar, então assim, a outra irmã se formou, né, é professora e tal, mas tem problemas também psiquiátricos, e ela, ótima, e tá, né? E ela falou, se eu for reclamar da vida, eu não vou sair da cama. Eu não vou sair da cama. Então é isso. Ser tolerante. A gente está cada vez mais intolerante com as diferenças. E a tolerância é importante. As pessoas são diferentes, as pessoas têm cabeças diferentes. Eu preciso tentar entender o outro, me colocar no lugar do outro, ter empatia em relação ao outro, tá? Para que a gente possa conviver melhor. Aprender sempre, eu acho que a gente está sempre aprendendo. No meu trabalho eu aprendo com os pacientes, né? Acho que está em eterna aprendizagem. Usar a criatividade para resolver problemas, isso é muito importante também. Fazer o que a gente ama é a melhor coisa do mundo, né? Quando a gente ama o que a gente faz o que a gente ama. Curtir a vida, aproveitar, ter momentos de lazer, né? Poder relaxar um pouco, abstrair, né? Parar de pensar nesses problemas. Rir, né? Quando a gente sorri, eu não sei exatamente quantos músculos são trabalhados, mas são muitos, né? Então, assim, e quando a gente chora, é um número bem menor. Então, assim, sorrir é muito mais saudável e trabalha muito mais músculos do que quando a gente chora, né? Perdoar, gente, isso é muito importante. E muitas vezes o auto-perdão também. Eu ouço às vezes de pessoas dizendo assim, eu não vou me perdoar nunca, eu não vou perdoar fulano nunca. Tem uma frase, se não me engano é do Shakespeare, que ele diz que a raiva é o veneno que eu tomo querendo que o outro morra. Então, eu preciso eliminar isso de mim, que a gente chama de toxinas até espirituais, né? Seja grato, ter gratidão, agradecer por tudo que acontece, mesmo que a gente esteja vivendo um momento ruim. Investir nos relacionamentos. Relacionamento é troca. Não é uma via de mão única, é uma via de mão dupla. Tá? E cumprir o que promete. Se responsabilizar, isso é muito importante. Meditar, que é o momento que você entra em contato com você mesmo, não precisa fazer aquela posição de, né, que a gente vê assim estereotipada, mas parar um minuto, coloca uma música suave, né, e se concentra, né, olha para a tua respiração, acalma a tua respiração,
né? Cuidar da sua vida, né? Deixar a vida do outro, né? No sentido de se meter na vida do outro, né? Mas se você não cuida da sua vida, você não consegue cuidar de ninguém, né? Cuidar da sua saúde, da sua cabeça, ser otimista, ser positivo. Tem gente que às vezes não quer ser otimista porque acha, já fica com medo de uma coisa não dar certo, então é melhor ser pessimista porque, né, a probabilidade tanto de um quanto de outro é a mesma, 50%. Né? Ame incondicionalmente, mas esse amar incondicionalmente, você tem que se amar em primeiro lugar. Tá? Se amar em primeiro lugar. Seja persistente nos seus objetivos, nos seus sonhos, independente daquilo que falam para você. Ah, não, melhor, eu quero ser, sei lá, cantor. Não, mas é melhor você ser engenheiro, porque cantor... E aí a pessoa desiste do sonho, vai, faz engenharia, e aí fica frustrado, aí leva, aí começa, né, a carregar essas lamentações, essas frustrações, e entra no tal do mimimi, né? Seja proativo, né? Aquela pessoa que não faz nada, nada acontece. A pessoa que é proativa, que corre atrás, que busca, que procura, as coisas acontecem, não no tempo que a gente quer, mas no tempo que elas têm que acontecer. Né? Cuide de você, acredite em você. Se você não acredita em você, ninguém acredita, tá? Não adianta. Não adianta. Assuma responsabilidades, isso que é a base da maturidade, é a gente ser responsável pelos próprios atos. Né? Então aquela frase, que às vezes a gente acha um saco, mas todos nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Né? É verdade. Eu, hoje, aqui sou o que eu venho escolhendo na minha vida. Se eu mudar as minhas escolhas, daqui a algum tempo eu vou ver como é que eu vou estar. Mas eu sou responsável por mim, né, pelas escolhas que eu fiz. Né? E o principal, ser honesto consigo mesmo. Quando eu sou desonesto com o outro, eu sou desonesto comigo. Se eu minto para o outro, se eu engano o outro, eu estou mentindo para mim. E uma hora essa mentira, essa minha auto-mentira vai me prejudicar, vai me fazer mal e vai trazer aí alguns tipos de doenças, né? E às vezes essas doenças podem ser complicadas e de difícil tratamento. Então, a energia é a eterna alegria. A pessoa alegre, ela tem muita energia, né? A gente vê uma pessoa alegre, tem uma psicóloga que trabalha comigo, ela até está de férias agora, e a gente fica assim, morrendo de saudade da Silvia e tal, porque ela é brincalhona, ela está sempre agitando, né? Aí eu brinco com ela, falo para ela, cara, quando você era pequena, você devia ser uma peste, né? Devia ser levada para cama, era mesmo, era moleque e tal, não sei o que lá. E ela tem uma energia boa, então às vezes você chega no trabalho, já não está com uma energia assim, né? E aí senta lá, bate papo com ela, levanta e vai, né? E é muito legal, então assim, ela tem uma energia boa, essa energia é a alegria dela. Essa foto aí eu acho que simboliza o que a gente está falando, né? Então assim, eu estou triste, cara, saio, vou dar uma caminhada, vou fazer um passeio, vou ver o pôr do sol, vou fazer alguma coisa prazerosa, porque se eu ficar deitado na cama olhando para o teto, pensando, eu não resolvi absolutamente nada. Tá? Só piorou a minha situação. Eu acho que é isso, gente, que eu tinha para passar para vocês. Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação, algum comentário? Deu para entender o que é uma pessoa que fica só de mimimi? Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Pode fazer, aproveita. Quem? Quer fazer? Sabe o que quer fazer? Eu preciso conversar com uma pessoa igual você, não é hoje. Tá. Eu dou meu cartão para a senhora e a senhora me liga. Então, a gente pode conversar, vou deixar meu cartãozinho, a gente conversa. Eu acho importante as pessoas pensarem, nós temos que ter humildade.
somos chatos. Exatamente. Né? Então, E por que eu sou chato, né? Tem que mudar, tem que fazer o melhor, inclusive para o ambiente da casa melhorar. Porque se eu sou chata, eu estou perturbando o ambiente espiritual da casa. Sim. Sim. Daí em diante, não, eu agora vou mudar, eu quero minha família feliz. Acho que é importante pensar nisso. Isso. Verdade. Difícil também, você falou que as pessoas às vezes são chatas e não reconhecem que elas são chatas. Mas eu acho mais difícil quando elas reconhecem e não aceitam que são chatas. Porque algumas pessoas, elas sabem, mas elas continuam sendo sem aceitar. É o que eu falei, né? Assim, de você dar um passo para mudar. Né? Se todo mundo te fala que você é chato, enfim, você acha que não é, então não vai ter mudança. Aí a tendência é as pessoas se afastarem. Né? Às vezes você tem uma opinião e você tem convicção daquela opinião, né? Mas muitas pessoas são contrárias, então eu acho que pelo menos eu levo isso para mim. Eu, como tenho muitas opiniões contrárias, eu começo a pensar nessas opiniões contrárias. Entendeu? E buscar uma mudança. Né? Até porque é um treinamento, né? Nós temos a parte que nós somos chatos sempre, ou com alguém ou com uma coisa, sim. E aquele processo sempre tem pessoas que nos falam, pô, você é chato com esse negócio, e você cai na real que realmente é aquilo. E você, de uma certa forma, obrigado a ficar, daqui a pouco está de novo naquilo. Então é um processo contínuo de treinamento para chegar a ele. Né? É verdade. Alguém mais? No momento atual, essa coisa de política é a coisa mais chata. As pessoas perturbam. Ninguém se coloca no lugar do presidente, do governador. Não é difícil dirigir uma casa. Imagina mais isso. Sim, é verdade. Tem que se colocar. É sempre importante se colocar no lugar do outro mesmo. Mas isso acaba tendo uma energia coletiva, né, em função disso, e as pessoas absorvem, né? É aquela coisa, às vezes se você estiver num ambiente que estiver todo mundo discutindo, gritando, falando alto, você sai dali, né? Se você já vai num ambiente que está todo mundo alegre, rindo, se divertindo, você sai leve também. Influencia, né? E é uma coisa coletiva isso. E as pessoas gostam, né, de cada momento, tá assistindo a Rádio JB tem um comentarista, Alex Campos, esse cara, há anos que ele só deu só coisa ruim. Ele só fala coisa ruim, só conta coisa ruim, nunca conta coisa boa. Do outro lado da rádio dele, tem o Diego Maia, tem um rapaz que fala, você está ruim, conta coisa. Sim. Aí você vê um foco diferente, ele quer uma solução para aquilo. E o outro que não arruma solução, só vê a crise. Só vê a crise, é verdade. Mas é isso, né? Então vamos buscar criatividade, a gente precisa buscar criatividade no problema, criatividade na crise. Né? Eu estudei um pouco de propaganda, né? Que eu fiz um período de comunicação, e falava assim, a gente precisa, em toda crise as empresas têm que ter criatividade para poder enfrentar a crise. Se não tiver, afunda. E isso na vida pessoal também. Ela falou de política. Uma coisa que me irrita, tá? É quando, eu vou tocar num ponto aqui, não desmerece mais, religião. Você chega dia de domingo, você está na sua casa, às vezes, sei lá, escutando uma música, ou fazendo um churrasco, aí vem pessoas, né, que eu vou citar aqui, de outras religiões, tentar impor, né? Aquilo, olha, isso, entendeu? Isso me irrita. E você fala assim, poxa, eu não posso agora. Não, o senhor tem que ouvir a palavra. Eu também penso isso, assim, eu acho que quando a pessoa quer impor a sua religião ao outro, é porque ela tem insegurança na sua religião. Você está dirigindo, você já aconteceu um sinal. Cara, abrir a Bíblia para mim, eu estou no trânsito, eu tenho que prestar atenção no cara, entendeu? Insistindo naquilo, olha isso, olha, mentira do céu, realmente. É difícil, né? Você vê, normalmente são as religiões evangélicas que fazem isso, né? É difícil você estar na rua ver uma pessoa espírita, kardecista, olha, posso falar? Mas eu toco isso. Né? É difícil você ver um cara da Umbanda, é difícil você ver alguém de uma outra, né? Um judeu parar e tentar te convencer a se converter ao judaísmo. Ontem eu estava falando, né? Não sei se foi ontem ou ontem, que nós vimos, né, uma senhora, né, passando um troço nos portões, um vidro de óleo passando nos portões, e assim ela ia, entendeu? E outros jogando sal grosso na rua, entendeu? Pelo amor de Jesus, isso, entendeu? Então, é realmente
jornalismo que incomoda mais, a política incomoda, né? Mas isso aí pra mim, entendeu? É uma coisa... São 3 assuntos que são muitas vezes difíceis, até porque as pessoas ficam muito radicais nas suas opiniões, né? Que é religião, futebol e política. Eu não gosto de futebol. Detesto futebol, não gosto. Eu também não. Por mim, eu acabava com o Maracanã. Eu acabava com o Maracanã. Maracanã, mas na verdade o Maracanã já acabou. Agora é Rolling Stone. Aliás, é hoje, né, o show do Rolling Stone. A situação do país se encontra num salário mínimo baixo e uns caras que estão ali que não estudaram, não fizeram nada, entendeu? E ganham fábulas de dinheiro. São as discrepâncias, né? Você entendeu? Aí você vê tanta miséria, rapaz. Aqui você tira mesmo aí, a gente tá na casinha, gente passando fome. Enquanto o professor que é o que forma a gente. Tá aí, também ganha uma desgraça, né? Um policial. Sobre isso, né? Gente, obrigado então pela participação de vocês. Vou programar depois com a Nelma, quando ela fizer a outra programação, de eu trazer a palestra do Triângulo da Autoobsessão, que fala de raiva, ressentimento e medo, que é bem legal também. Tá?